Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1185, programação oficial. O concurso já vem acumulado por ser final 5, né? Final 5 e final 0, como todos sabem, já vem acumulada a loteca e teremos a maioria dos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? São 7 jogos ao todo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, um pela Série B e os outros jogos internacionais. 3 pelo Campeonato Inglês, 2 pelo Campeonato Espanhol e 1 pelo Campeonato Italiano. Antes de falar mais sobre essa programação oficial, vamos falar aqui sobre a Loteca 1184. Ainda não saiu o rateio oficial, mas já temos os resultados finais das partidas deste concurso 1184. Tivemos apenas uma zebra, que foi a vitória do CSA de virada em cima do Grêmio por 3-2. 3 surpresas, 5 jogos dentro da normalidade, 5 favoritos se confirmaram e provavelmente esse concurso aqui houve ganhadores. Eu acredito que houve ganhadores, mas por esse concurso aqui, 1185 ser final 5, já vem acumulado. São essas as informações que eu tenho a princípio aqui. 4 jogos acontecerão no sábado, desse concurso 1185, que já vem acumulado, e os outros 10 jogos no domingo, né? A maioria de jogos aí no domingo, internacionais, né? Bem dividido, porque 4 jogos acontecerão no sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos muito difíceis. A probabilidade aqui já nos mostra, ó, o jogo 13 e o jogo 14 estão todos na coluna azul aí, estão todos na cor azul, ou seja, dentro da normalidade, qualquer resultado que aconteça. Muito equilíbrio também no jogo 2, Corinthians em casa contra o Inter. Só tem um grande favorito aqui de todos, que é o jogo 7, Real Madrid e Celta de Vigo pela La Liga, Campeonato Espanhol. Se acontecer uma vitória do Celta de Vigo, seria uma zebra. Os outros jogos estão dentro da normalidade e no máximo uma surpresa. Então são jogos muito difíceis e acirrados que acontecerão neste concurso 1185 de final de semana. Ainda estamos na loteca em dobro. Em seguida vou vir com meus palpites para esse concurso 1185. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1185. E o jogo 1 é entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. As equipes que jogaram ontem pela Copa do Brasil, Flamengo com time misto, venceu o Botafogo da Paraíba em São Luís, no Maranhão, por 1-0, né? O jogo foi em campo neutro, o Botafogo vendeu o seu mando de campo. O Cruzeiro venceu em casa por 2-0 a equipe do Vila Nova, também pela Copa do Brasil. É um jogo difícil. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1 pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão e Copa do Brasil venceu os 4 em casa. O Flamengo fora de casa não perde há muito tempo, né? Os últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2 fora de casa. É jogo duro. Eu vou usar 5 duplos nesse jogo, como sempre faço. Geralmente faço assim, às vezes faço um pouco diferente, mas 5 duplos. Um jogo que custa R$ 48,00 nas casas lotéricas ou no site da Caixa, né? Ou no app Loterias Caixa. E eu vou usar meu primeiro duplo nesse jogo, fechado no Flamengo. Vou de empate, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, não perde fora de casa há muito tempo. Vou de empate e coluna 2 no jogo 1. Vou usar meu primeiro duplo, jogo muito difícil aqui. Jogo 2, outro jogo dificílimo. O Corinthians vem de vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. E o Inter venceu por 1-0 o Maracanã. Jogo difícil. O Inter venceu por 1-0 também pela Copa do Brasil, um time da Série D, né? O time jogou um pouco misto. Não foi com o time total principal, força, né? Dos titulares, foi misto. E é um jogo difícil para as duas equipes aqui. Eu vou de empate seco. Acredito num grande jogo aqui. Quem puder usar um triplo, pode usar, mas eu vou de empate seco nesse jogo.
O Inter é muito difícil ser batido e o Corinthians dificilmente vai perder esse jogo. Então, pela lógica, o empate seco é um bom palpite para esse jogo 2 aqui. Essas equipes costumam muito empatar. Nos últimos 5 jogos que se enfrentaram, foram 3 empates em 2-2. 2 vezes na Arena Corinthians e uma no Beira-Rio. E apenas 2 vitórias do Inter por 2-1 fora de casa e 1-0 no Beira-Rio. Ou seja, em 5 jogos, 2 vitórias do Inter nos últimos 5 jogos e 3 empates. Eu vou de empate seco, acreditando aqui num grande jogo, viu? Jogo 2, coluna do meio. Jogo 3, Fluminense Sport Recife. Jogo difícil também, mas o Fluminense é favorito por jogar em casa. Os últimos 5 jogos contra o Sport, o Fluminense venceu os últimos 3. O Sport venceu em 2020 o Fluminense na Ilha do Retiro por 1-0. Jogando em casa, o Fluminense, a última vez que tropeçou contra o Sport foi em 2018, um empate pelo Campeonato Brasileiro Série A em 0-0. O Sport Recife vem desesperado no Campeonato Brasileiro, a equipe não vem bem, né? Nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4, 3, empatou 1 com São Paulo, foi o melhor resultado que conseguiu. E já o Fluminense jogando em casa, nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou apenas com Vitória da Bahia, que foi um tropeço, né? Não deixa de ser uma surpresa. Eu vou acreditar aqui na vitória do Fluminense e vou de coluna 1 no jogo 3. Fluminense que quase não vence a equipe do Aparecidense de Goiás, né? Neste meio de semana venceu por 1-0, já no finalzinho, mas eu vou aqui acreditar na vitória do Fluminense contra o Sport, mas não será um jogo fácil. Jogo 4, Ceará e Vitória, clássico nordestino aqui, também pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo que ocorrerá no sábado. O Ceará jogando em casa não perdia 21 partidas, se não me engano. Perdeu para o Palmeiras neste meio de semana pela Copa do Brasil por 1-0. Perdeu a invencibilidade. Não perdia desde o ano passado. Mas é jogo difícil aqui também. O Vitória precisa pontuar, mas o Ceará é favorito, na minha opinião, jogando em casa. Os 2 jogos que o Ceará jogou em casa em 2021 venceu o Vitória. Em 2023 houve uma derrota do Ceará para o Vitória por 2-0, mas eu acredito aqui na força do Ceará. Vejo o Ceará como favorito para esse jogo e vou de coluna 1 no jogo 4. Mas é um jogo difícil para o Ceará. Jogo 5, Bahia e Botafogo do Rio. O Bahia que vem bem, melhorou bastante aí. Nos últimos 5 jogos do Bahia foram 4 vitórias. O Bahia vem de 4 vitórias seguidas, inclusive venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Em casa venceu o Ceará por 1-0, o Atlético Nacional da Colômbia por 1-0. E fora de casa venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 e também o Paysandu neste meio de semana pela Copa do Brasil fora de casa por 1-0. Vem bem o Bahia. Eu acredito na força do Bahia aqui contra o Botafogo. E vou de Bahia na coluna 1 aqui, no jogo 5. As últimas 5 vezes que essas equipes se enfrentaram, o Bahia venceu 2 jogos, inclusive fora de casa, e foram 2 empates. A última vez que o Botafogo venceu o Bahia foi em 2023 por 3-0, jogando em casa. O Botafogo jogando em casa venceu o Bahia a última vez por 3-0. Agora, nos últimos 4 jogos, o Bahia não perdeu para o Botafogo. O ano passado, teve um jogo pela Copa do Brasil e o Bahia venceu por 1-0. E depois um empate. É jogo difícil. Eu vou usar um duplo aqui, na verdade, analisando bem. O Botafogo pode dificultar muito aqui para o Bahia. Mesmo o Bahia vindo embalado, eu vou de coluna 1 e coluna do meio, nesse jogo 5. Usei meu segundo duplo aqui, jogo difícil, né? O Botafogo melhorou nos últimos jogos, venceu o clássico contra o Fluminense por 2-0 e venceu bem na Copa do Brasil neste meio de semana por 4-0 a equipe do Capital do Distrito Federal. Então aqui, coluna 1 e coluna do meio do jogo 5. Jogo 6, West Ham e Tottenham, pelo campeonato inglês, né? Equipes que não vêm com boas campanhas, 17º o West Ham contra o Tottenham, que é 16º. Os últimos
5 confrontos entre essas equipes. O Tottenham venceu 2 vezes, o West Ham venceu 2 também e um empate, né? Muito acirramento, jogo para triplo aqui, se possível. Eu, como vou usar 5 duplos, vou usar um duplo nesse jogo. Os últimos 5 jogos do West Ham, jogando em casa, só venceu um jogo e foram 2 empates e 2 derrotas. Venceu apenas o Leicester City por 2-0. Enquanto o Tottenham, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas, inclusive foi derrotado por goleada para o Liverpool 5-1. Então é difícil o jogo aqui, viu? Esse jogo aqui é um jogo com cara de empate pelo momento das duas equipes. Mas eu vou arriscar num duplo aberto. As duas equipes precisam vencer e o empate não interessa a nenhuma das duas equipes. Então eu vou abrir um duplo aqui, coluna 1 e coluna 2 no jogo 6, vou arriscar aí, mas tudo pode acontecer, o empate também é bem provável. Quem puder usar um triplo aqui, esse jogo é para triplo. Jogo 7, Real Madrid e Celta de Vigo. Aqui é o jogo mais favorito que tem a coluna 1 aqui do Real Madrid vencer esse jogo. 70% estão indo de Real Madrid. É o segundo colocado, precisa vencer para encostar no Barcelona. Os últimos 5 jogos do Real Madrid contra o Celta de Vigo. O Real Madrid venceu 4 e empatou apenas 1 pela Copa do Rei esse ano. Mas aqui precisa vencer. É vencer ou vencer para o Real Madrid continuar sonhando com o título da La Liga. Principalmente depois de ter sido eliminado da Premier League, da Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, e também perdeu a Copa do Rei para o Barcelona. Precisa vencer, coluna 1 no jogo 7. Jogo 8. Brighton e Newcastle. É o 9º contra os 3º colocado aqui. Premier League, campeonato inglês. O Brighton é o 9º colocado. A equipe nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O Newcastle, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes foram 2 empates, uma vitória do Newcastle e 2 do Brighton. Então é muito equilíbrio aqui. É difícil o jogo para ambas as equipes. E eu vou usar mais um duplo aqui. E vou de Brighton e empate nesse jogo 8. Jogo 9. Entre Vasco e Palmeiras. Jogo dificílimo. Principalmente para o Vasco, né? O Palmeiras é um visitante indigesto, né? Costuma vencer, vem aí embalado. Os últimos 5 jogos fora de casa, o Palmeiras venceu 5. Venceu o Sport, Internacional, Fortaleza, Bolívar e venceu o Ceará, que estava invicto há mais de 20 jogos. Eu vou de coluna 2 no jogo 9. As últimas vezes que o Palmeiras foi jogar em São Januário foram um empate em 2-2 e uma vitória do Palmeiras. Pelo momento do Palmeiras quer assumir a liderança de novo do Campeonato Brasileiro. Eu vou de coluna 2 no jogo 9. O Vasco não vem num momento muito bom, né? Mas não perde há 5 jogos em casa. Mas aqui eu acredito na força do Palmeiras, que fora de casa vem embalado. Mesmo sendo em São Januário o jogo, eu vou de coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Grêmio e Santos. O Grêmio joga em casa. Nos últimos 2 jogos perdeu para o Flamengo e empatou com o Inter. E o Santos fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 4. Os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, quando a equipe joga em casa, geralmente leva melhor. O Santos venceu 2 na Vila Belmiro e o Grêmio 1 na Arena do Grêmio. E outros 2 empates na Arena do Grêmio. Jogo difícil também, como todos os jogos dessa grade. Jogo mais fácil talvez seja o jogo 7, né? Entre Real Madrid e Celta de Vigo. Os outros são todos difíceis. Aqui eu vou acreditar no Grêmio. Mesmo o Grêmio numa má fase, perdeu na Copa do Brasil para o CSA. Mas o Santos também está numa má fase terrível. Ontem empatou em 1-1 com o CRB de Alagoas. Quase perde. Se o goleiro não pega um pênalti no final, o Santos teria perdido ontem pela Copa do Brasil em casa. O Grêmio aqui precisa do resultado, né? Tá de técnico novo, né?
Eu vou acreditar, mesmo nessa má fase do Grêmio, na vitória do Grêmio e vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11. Chelsea e Liverpool. Aqui é um clássico pelo campeonato inglês. O Chelsea está em quinto e o Liverpool é o líder isolado do campeonato inglês. Os últimos 5 jogos do Chelsea jogando em casa, a equipe venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Liverpool fora venceu 3, perdeu 1, empatou outro jogo difícil mesmo. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, o Liverpool venceu 3 e foram 2 empates. Os últimos 3 jogos o Liverpool venceu, inclusive um jogo pela Copa da Liga Inglesa, venceu por 1-0 na casa do Chelsea. É um jogo aqui muito difícil mesmo. Eu vou aqui arriscar no empate. O empate não é mau resultado para o Liverpool, porque é o líder. E o Chelsea também não costuma perder fácil jogando em casa. Então eu vou de empate seco nesse jogo 11, coluna do meio. Jogo 12, Roma da Itália e Fiorentina. Jogo pelo campeonato italiano, é o 6º contra o 8º. Os últimos 5 jogos entre essas equipes, a Fiorentina venceu 2 vezes, a Roma 1 vez e foram 2 empates. Então é um jogo difícil. A Roma nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1 com a Juventus. Fiorentina jogando fora de casa perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Então pelo histórico aqui, a Roma nos últimos 5 jogos venceu 4 em casa. Eu vou acreditar na força da Roma jogando em casa e vou de coluna 1 no jogo 12. Mas quem puder usar um triplo aqui é muito bom, viu? Ou pelo menos um duplo em Roma e empate. Jogo difícil também. Jogo 13. Chapecoense e Criciúma. Clássico do interior catarinense. A Chape jogando em casa na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 para o Coritiba. Já o Criciúma jogando fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2, vem bem fora de casa. Neste meio de semana, o Criciúma venceu em casa, venceu um jogo difícil em casa contra o Bragantino pela Copa do Brasil, venceu por 1-0, então a equipe vem forte, na minha opinião é favorito nesse jogo, mesmo jogando fora de casa. Eu vou usar aqui um duplo e vou de empate e Criciúma nesse jogo 13. Na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, vive um melhor momento o Criciúma. E vou arriscar aqui no empate e coluna 2. Coluna do meio, coluna 2 nesse jogo 13. Jogo 14. Outro jogo difícil para fechar a loteca. Real Sociedad, que é o 10º, contra o 4º no Campeonato Espanhol. Atlético Bilbao, 4º colocado. Os últimos 5 jogos, Real Sociedad jogando em casa, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já o Atlético Bilbao jogando fora de casa, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas um jogo nos últimos 5. Ou seja, é um jogo com cara de empate e é nele que eu vou. Empate seco, coluna do meio nesse jogo 14. É a opção aqui, é o triplo aqui dos pobres, que é a coluna do meio, quando o jogo é muito acirrado. São esses os meus palpites para esse concurso 1185, que já vem acumulado por ser final 5. Boa sorte a todos, loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.